Obrigado, Filipão. Amigos de fé, ok? Vamos repetir isso junto. Amigos de fé. Então vamos junto agora. Amigos de fé. Qual que é o objetivo dessa campanha? Bom, eu vou começar provocando você e te perguntando: por que nós falamos pouco de Jesus? Você concorda que nós falamos pouco de Jesus? Nós falamos pouco do Evangelho? Nós falamos pouco dos milagres que Deus faz na nossa vida. Nós falamos pouco do nosso testemunho, daquilo que Deus fez em nós e através de nós. Você concorda comigo que a gente poderia fazer muito mais? Você concorda comigo que se cada um aqui entendesse o privilégio e a oportunidade que tem de falar de Jesus de uma forma mais direta e efetiva, intencional, talvez nós já teríamos vivido um grande avivamento nesse tempo? Quem acredita nisso de verdade? Diga amém, glória a Deus. Eu queria que você entendesse que nós temos alguns desafios quando se trata de pregar o Evangelho e falar de Jesus para alguém. E o curso Fiel de Liderança de Mike Kenley, ele fala 7 razões por que a gente não evangeliza, no geral. 7 razões, eu quero compartilhar com você rapidinho. A primeira razão por que a gente não fala de Jesus é um equívoco sobre a soberania de Deus. Alguns acreditam que, como Deus é soberano, a gente não precisa falar de Jesus, porque em algum momento alguém vai se converter, já que é Ele que convence, já que Ele é soberano, em algum momento alguém vai encontrar a luz que é Jesus. Esse é um equívoco. Por quê? Porque quando a gente vai para Romanos 10,14, olha o que diz Romanos 10,14: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, não dá para acreditar que porque Deus é soberano, a gente não precisa pregar o Evangelho. O texto está claro para nós. Segundo motivo é não ter amigos não convertidos. Às vezes a gente cria uma ideia de que, como nós somos cristãos, nós não podemos nos misturar com pessoas que não são cristãos. E a gente acaba entendendo que a gente não pode andar com ninguém que ainda não conhece Jesus. Só que a gente acaba criando uma barreira e até uma certa religiosidade. E eu pergunto para você: Jesus ele andava com quem não era cristão? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Jesus era intencional o tempo todo. Jesus ele estava sempre conectado com pessoas que não conheciam a Ele, que não conheciam de fato a boa notícia, e Ele estava sempre criando oportunidades para alcançar pessoas que não conhecem Jesus. Então, alguns cristãos chegam até a ser rabugentos e arrogantes, porque eles conhecem a Bíblia e olham com desdém, e olham com um olhar às vezes crítico, de julgamento para aqueles que não conhecem Jesus. Mas esse é um pensamento errado. Esse é um pensamento errado. Terceiro motivo: entender que o evangelismo é para pastores e profissionais. Você sabe muito bem que o ID é para todos. O ID não é só para os pastores, não é só para os líderes, não é só para missionário. Cada um aqui foi chamado a ganhar pessoas, a batizar pessoas. ID e pregar o evangelho a todo o que, gente? Todos nós somos desafiados a ganhar alguém para Jesus. Quarto, não conhecer o Evangelho. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Às vezes, a gente não se prepara para responder alguns questionamentos de algumas pessoas que vêm e que começa a falar: ah não, pastor, vai falar: ah não, fulano, eu não acho que tem que entregar a vida para Jesus, eu não acho que tem que ser crente, eu não acho que precisa ir para a igreja, não, eu não acho que... E ele vai te dar alguns argumentos que ele entendeu, e você precisa estar de alguma forma preparado, buscando em Deus entendimento, para poder falar a verdade para ele em amor, né? Então você precisa, que aí entra o quarto ponto, que é não conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa se dedicar a conhecer o Evangelho. De fato,
E aí vem o quinto ponto: entender, achar que está muito ocupado. Sabe qual é o segredo? Às vezes a gente acha que está muito ocupado para pregar o evangelho no momento. Só que o que a gente entende é que a gente não precisa levar Jesus para pessoas. Na verdade, a gente precisa trazer Jesus para a nossa vida. E trazendo Jesus para a nossa vida, a gente vai conseguir levar Jesus para as pessoas. Quem entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, quem aqui malha? Você não pode falar de Jesus na sua academia? Quem aqui tem elevador no seu apartamento, no seu prédio? Você não pode falar de Jesus no elevador? Quem aqui vai no salão fazer o cabelo? Você não pode falar de Jesus no salão? E assim por diante. No seu trabalho, na sua empresa, nós temos oportunidades o tempo todo para falar de Jesus para as pessoas. O nosso desafio é a gente entender isso, que é a nossa missão e que é um privilégio poder alcançar novas pessoas para Jesus e estar com a mente ocupada. Sexto, temer a opinião de outra pessoa. Tem gente que não fala de Jesus porque tem medo de pessoas não aceitarem e questionarem. Mas a gente não pode ter medo. Sabe por quê? Porque enquanto a gente tem medo de falar de Jesus, alguns estão falando sobre doente, outro está falando sobre farofa, outro está falando sobre um monte de coisa. Outro está jogando barquinho no mar. Sim ou não? Outro está falando. Então, enquanto a gente está falando, está com medo de falar de Jesus, outros estão falando dos astros. Estão falando, então, se a gente precisa entender que a gente não pode ter vergonha de falar daquilo que mudou sua vida, mudou sua história e que tem impactado sua vida até hoje. Sim ou não? E o último ponto: falta de confiança no evangelho. Alguns acreditam assim: eu não vou falar de Jesus porque essa pessoa não vai aceitar, ela não vai ouvir. Eu já tentei pregar para alguém e a pessoa rejeitou e não aceitou, então não vou falar de Jesus mais para essa pessoa. Inconscientemente vai gerando no seu coração. Só que deixa eu te falar uma coisa: a sua responsabilidade não é converter ninguém. A sua responsabilidade é falar as boas novas. Agora quem vai converter, quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Amém. Só que tem um detalhe: a semente nunca volta vazia. Aquilo que você plantou hoje, você acha que não faz diferença, daqui a alguns anos você vai colher. Eu tenho tantas experiências de pessoas que eu falei de Jesus, demorou anos, de repente a pessoa vai, se converte, vira pastor. Eu falo: caramba, olha só o que Deus fez na vida dele. Pessoas que a gente investiu lá atrás, na época rejeitou, foi embora, não quis ficar, e passou anos, aquela pessoa de alguma forma encontrou Jesus em outro momento. E aquilo que você falou, aquilo que você pregou, aquilo que você germinou, está lá dentro. No momento certo vai brotar. Quem crê nisso? Que Deus quer te usar para isso. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o privilégio da gente ser um amigo de fé na vida de alguém, da gente realmente ter um compromisso de alcançar alguém de fato para Jesus e levar essa pessoa às águas. Nós vamos ter aqui um batismo no dia 19 de maio, onde eu creio que vai ser o maior batismo da nossa história, da história aqui. Eu creio que através dessa campanha nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Se cada um aqui entender o privilégio que é você conseguir alcançar alguém para Jesus e levar essa pessoa às águas, não desistir até levar essa pessoa às águas, eu creio que Deus vai abrir as janelas do céu sobre a nossa vida e a gente vai alcançar uma multidão de pessoas para Jesus. Quem crê nisso de verdade? Amém? Então, eu queria compartilhar com você hoje, quando a gente olha para a história do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a gente vê como Jesus alcançou alguém que era odiado pela sociedade. Como Jesus alcançou um ímpio, alcançou um corrupto, alcançou alguém que talvez a gente teria dificuldade até de querer pregar para essa pessoa. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Quem achou diz amém? Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demoras, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar.
ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança dos impostos, devolverei 4 vezes mais. E Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Diga amém. Senhor, fale conosco nessa manhã, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, essa história você conhece, é uma história de alguém que decidiu, ver Jesus. Zaqueu era uma pessoa que era odiada pela sociedade, principalmente pelos judeus, porque era um traidor. Zaqueu era cobrador de impostos, mas ele era um corrupto, ele cobrava além do que devia, ele extorquia a população. Era alguém que era considerado publicano, aquela pessoa que cobrava impostos indevidos, e às vezes até a mais, além para poder enriquecer. Jericó era uma cidade rica, era uma cidade que tinha mansões, era uma cidade onde havia um grande comércio naquele lugar. Jericó era a cidade talvez mais antiga, porém, Zaqueu preferiu enriquecer de forma ilícita. Ele tinha a oportunidade de enriquecer de outra forma, mas ele preferiu enriquecer de forma ilícita. Então pensa num cara que era odiado pela população. Pensa num cara que a última coisa que alguém ia querer era converter esse homem, esse miserável, esse pecador, esse traidor. E a gente tem um coração muitas vezes assim, quando a gente olha para um pecador, para um traidor, para um corrupto, a gente tem um coração às vezes fechado. E a verdade é que Jesus teve um olhar muito diferente para esse Zaqueu. E o que a gente aprende com essa história que a gente pode aplicar para a nossa vida? Por que a gente fala tão pouco de Jesus? Por que Jesus conseguiu alcançar esse homem e que muitas vezes ele tem dificuldade de olhar, de pregar ou até de alcançar pessoas? Primeiro, ignoramos que nem todo mundo que vive na carnalidade está despreocupado sobre sua vida espiritual. Verso 3 e 4 vai explicar isso para nós. Zaqueu, ele corre em direção para ver Jesus. Zaqueu se entusiasma em ver Jesus. Zaqueu fica alegre em ver Jesus. Zaqueu está com expectativa em ver Jesus. Zaqueu, ele por ser pequeno, ele não consegue enxergar, mas ele tenta dar um jeito, ele sobe numa árvore, age como uma criança, para ele não deixar de encontrar Jesus. Ou seja, Zaqueu tinha expectativa em ver Jesus. Só que o que a gente pensa? Ah não, fulano está muito bem, está lá, está cheio da grana, está assim, está assado. Esse aí não está preocupado com Jesus não. Esse aí não está querendo, fulano está lá, ele não está nem aí, está envolvido nos erros dele. A última coisa que ele quer é Jesus. Só que às vezes a gente não percebe, a gente não imagina que aquela pessoa, quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela passa a noite sem dormir, ela tem falta de paz, ela está com a família destruída, ela pensa em suicídio todo dia, você não sabe. E às vezes a gente subestima. Amém? Às vezes a gente subestima a pessoa achando que porque ela é crente, ou melhor, porque ela não é crente, mas é porque ela tem dinheiro, porque ela está com recursos sobrando, porque ela está envolvida com um monte de gente. A gente acha que essa pessoa não está nem aí para Jesus, essa pessoa não está nem aí para o Evangelho. Só que o que a gente não sabe é que às vezes a pessoa está sofrendo e você não sabe. E se Deus te colocou perto daquela pessoa, às vezes Deus tem expectativa que você é a pessoa que vai acessar ela e vai ser um instrumento de Deus para alcançar essa pessoa para Jesus. Quem entendeu o que eu falei? Amém? Segundo, ignoramos que há muita gente que pela sua posição ou postura nunca será evangelizada, a não ser que vençamos o preconceito. Essa é uma outra realidade. Pergunta é: quem queria que Zaqueu se convertesse, irmão? Quem queria que Zaqueu fosse alcançado? Talvez venha no seu coração, não vou citar nomes aqui, mas talvez venha no seu coração em algumas pessoas que você não gostaria de pregar, que você não gostaria de evangelizar, que você não gostaria, talvez pelo seu julgamento. Jonas
foi intimado a ir para Nínive, mas ele não quis ir para Nínive. Por quê? Porque ele sabia que os ninivitas não prestavam. Era um povo ruim, era um povo que tinha um histórico pesado. Então Jonas não queria pregar para os ninivitas. E às vezes nós agimos assim, nós queremos escolher quem deve ser salvo. Eu estou aqui para te falar uma coisa: nós não temos que definir quem deve ser salvo, nós temos que pregar para todos. A gente não tem que pregar para um amigo, a gente tem que pregar para aquele que a gente gosta, a gente tem que pregar para todos. Posso ouvir um amém, um aleluia, glória a Deus? Deus te escolheu para ganhar todos. Sabe por quê? Porque Deus pode mudar a vida de alguém. Deus pode mudar a vida de alguém. Então a última coisa que alguém estava preocupado era com a conversão de Zaqueu, mas Jesus se compadeceu dele, Jesus teve compaixão dele, e Jesus mudou a vida dele para sempre. A pergunta que não quer calar é: quem que Deus conta com você? Quem que Deus conta com você? Ah, pastor, mas aquele miserável não vale nada, aquilo ali é bicho ruim, aquilo ali é só milagre. Pois é, assim como Deus fez milagre na minha vida, assim como Deus fez milagre na sua vida, vai fazer na dele também. Posso ouvir um amém? Porque nós não somos melhores que ninguém, sim ou não, gente? A gente não é melhor que ninguém, a gente precisa entender isso. E se a gente se afastar de Deus, deixa eu te contar uma coisa: se você não tomar banho, o que vai acontecer? Você vai ficar uma semana sem tomar banho. O que acontece, gente? Não vou perguntar se alguém já ficou uma semana sem tomar banho, para não constranger ninguém. Acredito que não. Mas o que acontece se a gente ficar sem tomar banho? Sim ou não, gente? O que acontece? Meu irmão, começa a vir um fedor, um odor miserável. Eu já tive em alguns países, que eu não vou citar nome aqui, mas que a galera não toma banho. Aí eles têm até uns perfuminhos caros para dar uma disfarçada. Mas eu vou te falar, irmão, quinhaca. Um negócio ruim, a gente chama de asa. Uma asa enorme. Cara, mas posso te falar? Todo mundo aqui, se afastar de Deus, começa a feder. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é má. A gente é ruim. A gente fica egoísta, a gente fica preconceituoso, a gente começa a julgar, a gente tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de... Sim ou não, gente? O que faz a gente ser cada vez melhor é o quanto nós estamos próximos de Deus. Então, se é assim com a nossa vida, é assim com quem está próximo da gente. Nosso papel não é julgar, não é apontar. Nosso papel é acreditar e ter um olhar como Jesus, que aquela pessoa vai ser transformada, vai ser alcançada, e que ela vai ter um encontro genuíno com Deus, e que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Você viu um aleluia, um amém, glória a Deus, irmão? Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que sonhar com a transformação de alguém. É difícil. Imagina você orar por aquele que te assaltou, aquele que te roubou. Imagina você acreditar que aquela pessoa que foi injusta com você, que te traiu, que ela vai ser transformada, que ela vai ser mudada. Mas esse é o Evangelho de Jesus, esse é o amor que Jesus nos ensinou. Nós precisamos crer na transformação, no milagre e amar as pessoas, porque nós não somos melhores que ninguém. Concorda comigo, sim ou não, gente? Quem concorda diz um amém, então, amém? Terceiro, ignoramos que não levar o amor de Deus a alguém não tem a ver com Deus e nem com alguém, mas com nossa falta de amor. Jesus, ele não ignorou um coração ferido, duro e cruel. Que a verdade seja dita, irmãos, Zaqueu era um cara cruel. Zaqueu era um cara egoísta, miserável egoísta. Zaqueu ele extorquia as pessoas. Ele ficou rico, deixando muita gente pobre. Mas o que nos constrange é que como Jesus pode amar um cara desse? Como Jesus pode ir tomar um café na casa de um cara desse? Como Jesus pode aceitar se envolver com um cara desse? Essa é a pergunta que fica para mim e para você. No fundo, nós temos um coração muitas vezes fechado, egoísta. Estamos preocupados em produzir, em fazer, em acontecer, em gerar recurso, em manter um padrão de vida. E às vezes estamos correndo tanto atrás do vento que não percebemos os frutos que Deus sonha que a gente alcance hoje.
Havia um homem, um pai, que trabalhava numa ponte. E seu papel era, quando passasse o navio, ele levantava a ponte, e quando viesse o trem, ele abaixava a ponte. E um dia seu filho vai com ele no trabalho. E aí ele fala para o seu filho: olha, não brinca aí embaixo da ponte, porque quando você estiver embaixo da ponte, eu vou precisar abaixar a ponte. Se você estiver aí, você vai morrer, porque eu preciso abaixar para que milhares de pessoas não morram dentro desse trem. E aí, para surpresa desse pai, ele levanta a ponte para o navio passar. Quando ele olha, está vindo o trem, e o filho dele está debaixo da ponte. E ele tem que tomar uma decisão rápida, poucos segundos. Então ele baixa a ponte para salvar todas aquelas pessoas. E aí no velório, um amigo dele pergunta: cara, o que te dói mais? Ele fala: o que me dói mais é saber que aquelas pessoas que estavam dentro do trem na hora que meu filho foi morto, não estavam nem aí para ele. Estavam ali bebendo, se alegrando, festejando, talvez se prostituindo, e não estavam nem aí pelo sacrifício do meu filho. E essa é uma história para mostrar para nós que às vezes a gente não se importa com o sacrifício de Jesus e vivemos uma vida indiferente. Existe um Deus que deu o seu Filho Jesus por amor a nós, e às vezes a gente vive uma vida indiferente. E a forma como a gente demonstra o amor por Jesus, o amor e não sendo indiferente com Jesus, é como nós amamos as pessoas, é como nós nos importamos com as pessoas. Porque Jesus, ele não morreu só por mim, ele morreu pelo meu vizinho, ele morreu por aquela pessoa da academia, ele morreu por aquele vizinho que eu encontro no elevador, ele morreu por aqueles funcionários da minha empresa, ele morreu também por aquela mulher que trabalha no salão, ele morreu por todos. E quando eu não me importo com o meu vizinho, com quem está do meu lado, eu estou ignorando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos entender que esse amor de Jesus foi para que nós pudéssemos alcançar os perdidos. Em quarto lugar, ignoramos que se a mensagem do Evangelho for pregada com clareza e amor, nós nos surpreenderemos com a mudança das pessoas. Meu irmão, versículo 8, a gente vê como Zaqueu, olha só, deixa eu ler com você, verso 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Se ao invés de um povo que estava do lado ficasse apontando Jesus, julgando Jesus, porque Jesus foi na casa de Zaqueu, entendesse que Jesus poderia ser um instrumento para mudar a vida de Zaqueu e fazer com que Zaqueu pudesse ser abençoado. Eu fico imaginando o impacto na vida de alguém quando conhece Jesus. Gente, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Talvez você nunca tenha pensado nessa história. Quando Zaqueu se converte, milhares, centenas de famílias foram abençoadas, porque ele devolveu 4 vezes. 4 vezes o que, gente? Enquanto a gente julga, a gente não muda a vida de ninguém, a gente não vê Deus usando e abençoando as pessoas que estão em volta daquela pessoa. Mas quando a gente passa para o outro lado e passa a ganhar aquela pessoa para Jesus, se importar com aquela pessoa, o impacto daquela conversão vai abençoar a vida de quem está ao seu redor. Talvez o casamento vai ser restaurado, os filhos vão ser impactados, os funcionários da empresa serão tocados, e assim por diante, irmão. Assim por diante. Então nosso papel é olhar para as pessoas que não conhecem Jesus, na expectativa do impacto que vai ser gerado a partir do momento que aquela pessoa encontrar Jesus e ter sua vida impactada, transformada, restaurada pelo poder de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, um aleluia. Nós precisamos sonhar com isso. Nós precisamos sonhar com a mudança das pessoas ao nosso redor. Às vezes a esposa sofre demais com o marido que tem, com um marido egoísta, um marido agressivo, e o sonho dela é que um dia esse marido se converta. E às vezes a expectativa é que Deus coloque pessoas no caminho dele para alcançar esse marido. E às vezes a pessoa que Deus colocou é você e você não está enxergando. Às vezes a expectativa do homem é que essa mulher
ter um encontro genuíno com Jesus. E aí, ela trabalha num salão, atendendo pessoas. Mas aí, Jesus te colocou lá para ser atendido por ela, esperando que você fale alguma coisa para ela, para que ela possa ter, ao mínimo, a curiosidade de entender um pouquinho da sua vida, para que você seja um instrumento para alcançar essa mulher para Jesus. Nós precisamos entender isso. Jesus, além de converter Zaqueu, ele abençoou muitas famílias a partir da transformação na vida de Zaqueu. A mudança na vida de alguém gera o impacto de todas as pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu vou colocar um vídeo agora. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Depois eu quero orar com você. Pode colocar o vídeo. O amor tem que ser a marca da tua vida. E quem ama, evangeliza. Quem ama, anuncia as boas novas. Amor, vou lá. Já vai, amor? Vai correr com aquele seu amigo da igreja? Vou sim. Ai, sabe, ele não te chama pra ainda, não. Sinto tanto que a gente precisa de Deus. Pô, eu fico meio sem graça, sabe? Em falar pra ele, pô, me leva pra igreja, sabe? Entendi. Tá bom, então, vai lá. Beijo, amor. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Fala, Pedro. Beleza? Fala, Lucas, beleza? Como é que tá? Tranquilo. Vamos pra mais uma? Bora. Então, gente, como a gente estava falando aqui na célula, é muito importante que a gente fale do amor de Deus para as pessoas, que a gente evangelize em todos os lugares, e inclusive que a gente chame visitantes para vir aqui na célula. Fala, Lucas, beleza? Tranquilo. Como é que tá? Vambora. Pera, rapidinho. Queria te fazer um convite, cara. Pô, fala aí. Mas... Depois desenrola. Certeza? Vambora. Depois. Então, pessoal, dando continuidade ao que a gente estava falando na semana passada sobre células, sobre evangelismo, eu queria saber se vocês conhecem alguém que vocês ainda não falaram de Cristo para essas pessoas, que vocês ainda querem falar para elas, então, se vocês quiserem falar. Deus falou muito comigo nessa célula. Eu preciso falar de Jesus para o Pedro. Eu preciso levar ele para a igreja. Lucas, Pedro sofreu um acidente fatal e o velório dele vai ser hoje às 4 horas, tá?
Bom, como você pode ver, o último ponto desse sermão é que, às vezes, a pessoa que Deus colocou no nosso lugar, no nosso lado, onde a gente está, às vezes a gente não sabe, mas é a última oportunidade que nós vamos ter de falar para essa pessoa. Está próximo e a gente não sabe. E Deus conta com você e conta comigo. Eu queria que você soubesse disso. Queria que você se colocasse de pé onde você está aí agora. Queria que você começasse já a gerar no seu coração aí, começasse a lembrar, no mínimo, de 3 pessoas que não conhecem Jesus, que convivem com você. Ah, pastor, mas eu não conheço ninguém que não conhece Jesus. Então você já vai começar a pensar, pelo menos em 3 oportunidades que você vai ter de alcançar alguém. No salão, no elevador, sabe, na faculdade, eu não sei. O Espírito Santo vai começar a trazer a sua memória agora. Não tem desculpa para a gente não evangelizar. A gente não evangeliza porque a gente não ama o suficiente. Não é porque a gente não é tímido, não é porque a gente é tímido, não é porque a gente não tem tempo. A gente não faz porque a gente não foca nisso. Porque falta um amor mais profundo em nós. E hoje eu creio que Deus está gerando esse amor. Eu creio que eu quero que a gente dê liberdade para que o Espírito Santo comece a brotar esse amor genuíno em nosso coração. Comece a brotar em nós esse sentimento, comece a brotar em nós essa expectativa de alcançar alguém. Ei, você não está aqui a passeio, irmão. Você não veio aqui apenas para fazer dinheiro, você veio aqui para mudar a vida de pessoas. Deus te levantou como pastor para esse tempo. Deus te levantou como um agente missionário para esse tempo. Deus te escolheu para alcançar vidas. Só que enquanto a gente não entende isso, a gente vai ficar patinando. Nós precisamos entender que se você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui, é porque você precisa ouvir essa mensagem. E você precisa gerar no seu coração. Quem são as pessoas que você vai alcançar? Dia 19 de maio nós vamos ter um batismo aqui, irmão. E eu creio que Deus vai te dar no mínimo 3 pessoas que você vai ganhar. E que você vai alcançar. E que você vai levar para as águas em nome de Jesus. Você vai levar para as águas em nome de Jesus. Você vai alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso na sua vida, irmão. Eu quero declarar isso sobre você. Pastor, como é que vai ser essa campanha? Essa campanha é... Você vai escrever, primeira semana, é agora. Vai escrever 3 nomes. 3 nomes de pessoas que você quer alcançar. 3 nomes. Vai colocar aí. Se você não sabe o nome, você fala 3 oportunidades onde você quer alcançar. Na outra semana, você vai ganhar um livro, um PDF. Onde você vai fazer 4 encontros com essa pessoa. De 10 minutos, 15 minutos, no máximo 20. Cada encontro tem uma liçãozinha. Então quando você chegar nessa pessoa, você fala assim: cara, eu queria te fazer um convite, queria fazer um estudo com você, bem rápido, 10 minutinhos, 15 minutinhos, só para te falar, compartilhar com você algo da palavra de Deus e tal. Aí você vai trabalhar com esse livrinho com ele 4 semanas. E em 4 semanas, em jejum, em oração, pregando o evangelho, fazendo esse estudo, eu não tenho dúvida que essa pessoa vai para as águas com você. Quem acredita nisso de verdade? Então eu queria que você gerasse isso no seu coração. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. E nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, começa a gerar em nós o desejo, a expectativa, o sonho. Começa a gerar em nós paixão por almas. Paixão por almas. Paixão por almas. Paixão por alcançar o perdido. Paixão por alcançar as pessoas que não te conhecem. Paixão por alcançar as pessoas que estão distantes do Evangelho. Deus, começa a gerar em nós a expectativa de alcançar novas pessoas, de realmente, através da oração, através de cada encontro, começa a gerar em nós, Senhor, as palavras certas que precisam ser faladas, a oportunidade, Pai, nos ajuda a enxergar as oportunidades que o Senhor vai nos dar essa semana, seja em cada lugar, seja no elevador, seja no salão, não sei aonde, mas nos ajuda a enxergar a oportunidade. Pai, eu creio, Pai, que as almas que estão ao nosso lado são pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão talvez apavoradas, com medo, pessoas que talvez estão com dificuldade de dormir, porque não te conhecem. E nós temos a chave da salvação, nós temos a chave do teu amor. Então, Senhor, brota em nós, nos dá um coração entregue para o Senhor, totalmente entregue, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Então eu queria agora, nesse momento, que você escrevesse aí no seu celular. Você vai escrever agora, vai pegar o seu celular e você vai escrever esses 3 nomes. Você vai escrever o nome de 3 pessoas que o Espírito Santo colocou no seu coração, ou 3 oportunidades que veio ao seu coração. Você vai colocar aí no seu celular agora. Fique ligado em oração, em espírito. Eu sei que Deus vai colocar no seu coração agora. E essas pessoas são as pessoas que a gente vai orar essa semana. A gente vai passar a semana orando. Essa semana orando, clamando para que Deus te dê uma oportunidade. Deus te dê uma oportunidade de você alcançar essas pessoas. Deus te dê uma oportunidade de você, de alguma forma, apresentar o Evangelho para elas. Fazer elas entenderem o privilégio que você vive hoje no Evangelho. Amém? Vamos cantar, vamos cantar. Enquanto você escreve esses 3 nomes. Aleluia.